a raiz de x menos 3. Por que que 1 não é raiz dessa função? Hã? Não, não é por isso não. É porque não está no domínio. São duas condições para ser raiz. Preste atenção à definição. Dada uma definição, as perguntas relativas a esta definição devem ser respondidas à luz da definição dada. Então, qual é a justificativa por que não é raiz? Qual é? Porque 1 não pertence ao domínio da G. Tá certo? Tá bom? Agora aqui, você vem, ó. 4. 4 não é raiz de quem? De G. Dessa mesma função. De G de x igual a raiz de x menos 3. Por quê? Por quê? Porque o 4 pertence ao domínio da G e G de 4 é diferente de 0. Quem é a raiz dessa função? Quem é? 3. 3 é raiz. 3 está no domínio da função e G de 3 é 0. Entendeu? Outra coisa que você tem que entender é qual é o significado da frase estudar o sinal de uma função. O que é estudar o sinal de uma função? Estudar o sinal de uma função f, tá? Vou colocar aqui para você. Estudar o sinal. Estudar o sinal de uma função f é encontrar os conjuntos. Esses conjuntos aqui. Primeiro, qual é o conjunto? Conjunto formado por cada x no domínio de f, tal que f de x é maior que ou igual a 0. Estão entendido? Encontrar o conjunto formado por cada número real x no domínio de f, tal que f de x é maior que 0. Maior, viu? Encontrar o conjunto formado por cada x no domínio de f, tal que f de x é o quê? 0. Ou seja, encontrar as raízes, né? E encontrar esse conjunto aqui, o conjunto formado por cada x no domínio de f, tal que f de x é menor que 0. Dada uma função, algum desses conjuntos pode ser vazio. Pode ser que um desses conjuntos seja o próprio domínio da função. Por exemplo, para essa função aqui, f de x igual a x ao quadrado mais 2, tá certo? Qualquer que seja o x real, né? O domínio dela, já estou dizendo, é os reais, né? Esse conjunto aqui, quem é esse conjunto aqui? Conjunto formado por cada x real, tal que f de x é maior do que 0. Quem é? Vamos conversar, menor do que 0. Quem é esse conjunto? Quem é? Vazio? Tens. Esse tens aqui para reforçar. Desnecessário. Quem é esse conjunto aqui? Vazio também. E quem é esse conjunto aqui? É o próprio R.
É o domínio da função. Agora, uma ferramenta que auxilia bastante, tá? Estudar o sinal de uma família imensa de funções é a fatoração. Que ferramenta baseada na propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Então vamos a algumas. Ó. Quando você tem 3 números reais, né? Você já sabe, ó, dados x, y e z reais, você tem essa fórmula aqui, ó, x, y mais xz é igual a quê? A x vezes y mais z. Isso vale para 2, vale para mais, né? Então, daí você tem várias fatorações. Vocês entendem por que fatorar? Por quê? Porque fatorando, estudar o sinal de uma função complicada, vamos falar assim, pode se tornar simples, porque você estuda o sinal dos fatores. E os fatores podem ser mais simples do que a função, do que o produto. E aí você faz a combinação de sinais e tem o estudo do sinal da função. Simplificação de expressão, uma expressão racional, também pode ser feita dessa forma. Tá bom? Então você tem aqui, ó, daí, você tem x vezes y mais z, isso aqui pode ser fatorado como sendo o quê, ó? X, por exemplo, você tem x2 mais 2x. Isso pode ser escrito como sendo o quê? X vezes x mais 2. Tá? X vezes x mais 2. Tá bom? Isso eu só vou até onde eu usei aqui, tá? Aqui, ó. X3 mais x2 mais x mais 1. Eu posso escrever isso aqui como sendo o quê, ó? x3 mais x2. Tem essa daqui. Se eu botar essa daqui, ó. Tem um fator comum aqui, não tem? Não tem um fator comum aqui? Tem. Qual é? É x. Pode escrever x vezes o quê? X ao quadrado mais x mais 1. Tá? Tá bom? Uma função que vai ter algum ponto que está definido. Olha aqui. Ela e aí esse ponto está indefinido sumir. Ainda vai ser a mesma função para o domínio, né? Muda o domínio. Não. A expressão, as duas expressões são iguais no domínio mínimo. No domínio mínimo, tá? Aqui, ó. x3, se for x3 mais x2 mais x mais 1. Essa expressão aqui. Você consegue fatorar total olhando para cá? Há um fator comum às 4 parcelas? Não. Entretanto, se você olha as duas primeiras, há um fator comum. Qual é? X ao quadrado. Olhe, foque só no início aqui, ó. Qual é? X ao quadrado. Então, isso aqui fica x ao quadrado vezes o quê? X mais 1. E essas duas últimas, eu posso colocar a título de enfeite, mas é útil, o 1 em evidência. Então fica mais o quê? Mais 1 vezes x mais 1. De modo que agora
eu tenho um fator comum nesta soma aqui. Qual é o fator comum? X mais 1, que eu posso colocar em evidência. Isso aqui fica o quê? X mais 1 vezes quadrado mais 1. E aqui eu tenho uma fatoração. Tá perfeito. Tá? Pensando nisso, você tem a seguinte fatoração, para ver aquilo que eu usei. Você tem a seguinte fórmula. Dados x e y reais. Como é que fica a fatoração de x2 menos y2? Tá? x2 menos y2. Isso aqui pode ser visto como sendo x2 mais xy. Tem xy aqui? Não. Mas eu posso colocar menos xy menos y2. Não é? Não posso escrever. E aí, nessas duas primeiras, quem coloca em evidência? Vamos lá. Nessa primeira soma, eu coloco aqui em evidência. X mais y. E nessa aqui, quem eu posso colocar em evidência? Menos y. Vou colocar menos y. Menos y vezes x mais y. Então, isso fica o quê? Fica x mais y vezes x menos y. Agora, coloco em evidência que eu posso escrever como sendo x mais y vezes x menos y. Produto da soma pela diferença. Então, daí é que eu tenho, por exemplo, daí eu tenho as seguintes, então eu tenho essa fórmula de fatoração. Diferença de dois quadrados é o produto da soma pela diferença. Então, ó, x ao quadrado menos 1 é x ao quadrado menos 1 ao quadrado, diferença dos quadrados, eu já posso fazer direto. Então, isso aqui fica o quê? X menos 1 vezes x mais 1. Tá? E menos 1 vezes x menos 1. X2 menos 9 é x2 menos 3 ao quadrado, que dá quanto? Ó. X menos 3 vezes x mais 3. Aqui, aquela fatoração que eu fiz, ó, x4 menos 1. 4 menos 1, eu posso escrever como sendo o quê? X ao quadrado menos 1 ao quadrado. Diferença de dois quadrados. Aí isso aqui fica o quê? X ao quadrado menos 1 vezes x ao quadrado mais 1. E aqui também eu tenho diferença de dois quadrados, então eu posso ir mais adiante. Tá? Então você tem isso, eu tenho isso. E isso aqui fica o quê? Fatorando essa, ó. X menos 1 vezes x mais 1 vezes x2 mais 1. Então pronto, tá? Então tá aí. Na aula de amanhã eu completo, tem aula amanhã, tá? Na aula de amanhã eu completo uma parte aqui que eu pensei com a função afim, né? E eu não era para ter falado. A função polinomial, função racional, função polinomial, função racional e função quadrática. Mas amanhã, na aula de amanhã, eu começo bem rápido. Pronto, mesmo horário.